Thank you, Dr. Popovich, for all those informations. Was very exciting. So I'd like to ask Dr. Borman, Dr. Popovich, and Dr. Celso Rocha to join us for our discussion. Just a minute, só pouquinho. Nós teremos uma discussão de 15 minutos, tá? Diminuindo um pouquinho do horário. E depois nós teremos nosso café. Okay. E eu convido também para compor o nosso painel de discussão, Karina Martins, coordenadora do Laboratório de Embriologia do Centro de Reprodução Humana Santa Joana, a Raquel Cossielo, que é diretora de Embriologia da Clínica Fertilidade e Vida de Campinas, e o Ivan Yoshida, diretor do Laboratório de Embriologia do Instituto Ideia Fértil. Para o nosso público, quem tiver alguma perguntinha, só levantar a mão, que aí as nossas coordenadoras em volta vão levar o microfone. Bom, já iniciando então uma discussão, até todo mundo ficar mais à vontade. A minha pergunta é para a doutora Mina Popovich. Nesse novo sistema, nós temos que ter pelo menos uma transferência, com o casal ter uma única transferência. Você acha que para uma validação para um banco de doação, onde entram novas doadoras, nós teríamos que ter também um tratamento prévio de coleta de óvulos? Se seria interessante utilizar também a inteligência para a classificação dos óvulos para as receptoras? Thank you very much for that question. We are actually working on also looking at donor cycles. Within our center, we do a lot of egg donation. So we are actually creating now a database or a data set that we can use to actually predict outcomes using donor oocytes. And this will be a great addition to our platform, because then we can actually compare outcomes for patients if they use their own oocytes compared to donor oocytes. And again, as I mentioned, it can encourage poor prognosis patients to potentially use this treatment as well, which may be a better option for them, or at least give them some indication of what their outcomes would be. Dr. Berman, want to say about the eggs, AI, and the classifications about the eggs? Yeah, I think a lot of people that have looked into classifying eggs had that in mind, right? To say, hey, if you're using donor eggs, this is what the probability is that you're going to have success. So I can imagine how it could be used that way. My gut is that if donor egg banks did that, they might start charging a premium for those top quality eggs. I don't know how much I really agree with that part, but yeah, I think I like it for the people doing elective egg banking, because you don't have any other piece of information. You have the number of eggs that you have froze. But maybe if this gave us more information, it says, hey, for your situation and based on the egg quality, you need 20 to have one live birth in the future, and another person maybe needs more or less. And maybe it gives you more information when you're in that phase of your life. Karina? Eu tenho uma pergunta para a Mina também. Em relação a se o SPECT-MOR viesse para o Brasil, conseguiríamos usar a mesma base de dados já existente, ou seria necessário fazer um pré-estudo, ou até adicionar os dados locais para a gente poder fazer uma nova validação, já que é uma população diferente? Yeah, so as I mentioned, the data set that we use is quite diverse. So what we normally do for some of the clinics that we are trying to allow them use of the platform, we first we ask them for a test set to test some of their data with our algorithm.
And then we can test the accuracy, so see how it performs with this type of data. Obviously, if the accuracy is insufficient, then we would have to validate, well, actually create a new model with new data. So I think there are two aspects to this. As the data set becomes more diverse, it can be more easily applied to different clinics. But on the other hand, if a clinic has a very specific population, then of course it would be important for the model to be created specifically for that clinic. Thank you so much. Pode falar, Raquel. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, o Beto, o Dr. João, o Dr. Maurício, por poder estar aqui, conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, algo tão atual e que a gente tem o privilégio de trabalhar. A minha pergunta tem a ver com óvulo. Eu acho que a gente tem cada vez mais tido informação de embrião, e isso é o que a gente busca, o melhor embrião, aquele que dá a maior chance. Mas eu vou na onda da Renata, e eu acho que é o que a gente quer tentar encontrar. O óvulo que pode formar um bom embrião, que pode formar o blastocisto e que vai dar a gravidez para a gente. Então, eu queria tentar forçar mais um pouquinho a nossa discussão em relação às células da granulosa, em relação ao diâmetro de óvulo, o quanto a inteligência já está... já tem condições de dizer algo para a gente nesse sentido. E para o Celso, especificamente, um pouquinho do IDO-Score, que é o que eu trabalho, que é o algoritmo que foi desenvolvido e que a gente comprou a tecnologia pronta. Se você acredita que existe uma grande diferença entre essas marcas disponíveis no mercado de inteligência artificial, se a gente vai conseguir unificá-las um dia e ter uma única inteligência artificial que vai conseguir dar mais informação para a gente dos embriões. Oh, thanks. I actually think you're probably better at this one, just because I think there's some great things about deep learning, right? But then you're dealing with that black box, and you might not know exactly what are the features on the eggs that are making it good or bad. And I think that's the benefit of the ANNs, right? That you can start looking at, is it the size of the cell itself that might be influencing whether it's good or bad. In terms of like eventually having a single AI, I can imagine that. I can imagine all of them working together and developing one fantastic one in the future. I mean, that kind of makes sense, but yeah, not sure. Yeah, I would just add that I think in the end we'll have to integrate a lot of different aspects to these predictions. So I think things will eventually have to start to converge together. Respondendo, eu acho que você ter uma inteligência artificial só, no momento eu acho um pouco difícil, em função muito por você ter pacientes na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, e são aspectos diferentes. Então, eu acredito que no momento, até seria muito interessante se tivéssemos uma única, né, que pudesse aplicar a todos. Mas acredito que no momento isso não é possível. Mesmo porque nós também temos que analisar, por exemplo, qual que é o meio do embrião que é realizado, né? Diversas clínicas têm meios diferentes. Então, pode ter uma forma diferente, né, de você poder analisar inteligência artificial, do crescimento do embrião e tudo mais. Então, acredito que no futuro talvez pudéssemos até ter uma inteligência artificial única, mas acredito que no momento é muito difícil. Oi. Primeiramente, eu quero agradecer ao Beto também o convite, parabenizar as apresentações e o brilhante trabalho de vocês. E seguindo nessa linha, Celso, eu queria te perguntar, você desenvolveu toda essa inteligência artificial para o Grupo Huntington, juntamente com a forma de trabalho deles, né? Então, se, por exemplo, eu aplicasse esse software que você usa hoje num outro laboratório, no meu laboratório ou no da Raquel, a gente teria divergências nos resultados? Eu acredito que não, porque nós estamos com o mesmo público, né? Agora, se talvez nós pegássemos essa inteligência artificial e fôssemos aplicar, por exemplo, em pacientes da Europa, talvez tivesse uma diferença e ela tivesse que ser refeita.
né, ou reanalisada, fazer um novo aprendizado da rede, né? Ou, sei lá, umas pacientes da Ásia, por exemplo, né? Acredito que teria diferenças grandes e teria que ser reavaliado. Mas eu acredito no Brasil não. Na verdade, eu perguntei mais por conta dessa questão do meio de cultivo que você falou, às vezes o tempo de incubação antes de uma ICSI, que pode ser diferente, né? Se mudaria. É porque, na verdade, a inteligência artificial, no que nós desenvolvemos, ela analisa a imagem do embrião, né, na forma de blastocisto já, né? Então, acredito que, a nível América do Sul, provavelmente a gente não teria nenhum problema em aplicar. Ótimo. Eu acho que o Ivan colocou, e também é o que eu imagino, o Grupo Huntington tem, né, uma super condição de fazer algo de cultivo, né, para o laboratório. E eu tenho um tipo de inteligência, acho que é a mesma do Ivan, talvez, que analise os embriões, e devem ter mais, acho que 2 disponíveis no mercado, pelo menos aqui no Brasil. E eu acho que é essa a pergunta que a gente se faz como embriologista, né? O quanto a gente acredita nessa inteligência que foi construída, sei lá, na Europa, por exemplo, né, com um meio de cultura X, e aí a gente vem para o Brasil, detém essa tecnologia e o quanto a gente acredita, né? O que eu tenho de experiência, depois, Ivan, acho que seria legal se você conseguisse falar. Eu tenho visto que os embriões, os resultados de taxa de gravidez, de euploidia, vai de encontro com o que o IDScore prometeu, né? Então, a gente consegue selecionar os embriões, eu olho, o computador me fala qual é o melhor embrião que eu devo transferir, eu posso concordar ou não com essa escolha, com esse critério, mas ele está super me atendendo. A pergunta é, será que outras tecnologias vão conseguir fazer isso, né? Quantas outras vão existir? Será que cada laboratório vai ter o seu, vai ter a sua validação com as suas 15 punções por mês, com as suas 100 punções por mês? Então, eu acho que é isso que eu queria aguçar um pouquinho aqui para a gente conversar, até para atender todos os públicos aqui de diferentes tecnologias que existem aqui no Brasil. É isso, né, Ivan? A minha experiência tem sido basicamente semelhante à sua. Eu não sei o quanto de biópsia que você faz no seu laboratório, mas hoje praticamente 100% dos casos que vão para mim são biopsiados. Então, essa é a primeira seleção, né? E a segunda seleção que eu faço é baseada no ranqueamento do IDScore. E tem, obviamente, divergências ali, né? Nem sempre o melhor ranqueamento é o embrião euploide, mas tem me atendido razoavelmente. Eu acredito que a validação é extremamente importante, né, em toda nova tecnologia que a gente introduz dentro do laboratório, para a gente realmente ter o nosso perfil, né, de pacientes, o perfil de idade. Alguém mais da plateia gostaria de uma pergunta? Dr. Ricardo? A moça pediu para eu levantar. Parabéns aos 3 palestrantes. A minha pergunta para o Dr. Borman, que eu fiquei um pouco curioso sobre os KPIs com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial nos dá probabilidades, né, de X% de implantação ou de euploidia. E eu queria saber como é que ela vai nos indicar que meus dados naquele mês caíram abaixo do KPI que eu estabeleci. Como que eu posso receber essa informação? Além de eu ter no Excel, né, que eu teria, como a inteligência artificial pode me trazer essa informação, de repente, mais rápida, né? Yeah, the way we looked at it, so normally when we are evaluating, let's say, people performing embryo transfers, that type of KPI, we look at 20 consecutive embryo transfers that they're performing and see how they're comparing to everybody else in the laboratory. And with AI, we're able to look at 10 or 20 groups of embryos that we have like predicted implantation potentials for, and
and use that as a reference, and use like 1 or 2 standard deviations from there based on that cohort of embryos. And so maybe it's not a perfect way, but I feel like it's a more objective way to evaluate transfers. Nossa última pergunta, tá bom? Boa tarde. Primeiramente, parabéns à mesa pela apresentação, pelas aulas, pela discussão até o momento. Minha pergunta é para o Dr. José Celso Nunes, sobre as inteligências artificiais. Teve uma pergunta de alguém sobre será que a gente chegaria a uma inteligência artificial única? E você achou que isso é difícil. A gente pode ter várias, a gente deve ter já algumas, pelo menos várias eu não sei, mas algumas hoje em dia. Será que essas informações, a gente não pode ter uma única, mas se a gente pegar as informações, se a gente usar a mesma imagem para todas as inteligências que existem hoje, não poderia nos dar uma informação mais assertiva se a gente usar todo mundo ao mesmo tempo, já que a gente não pode ter uma única? Nesse caso, a gente teria que ter, por exemplo, um banco de dados único, né? Acho que é isso, né? E avaliar com todas as inteligências artificiais que estão no mercado, por exemplo, né? Mesmo assim, acredito que ainda haveria algumas diferenças, né? Pela forma como elas são avaliadas. Então, na verdade, por exemplo, o professor mencionou que eles usam as CNNs, que são redes convolucionais, né? A professora usa Machine Learning, por exemplo, e Deep Learning. Nós utilizamos redes artificiais como algoritmos genéticos. Então, na verdade, para que se unificasse, talvez seria necessário que todos utilizassem técnicas parecidas, para que a gente pudesse ter uma inteligência artificial única, talvez, né? Acredito que teria que ser dessa forma. Professor? I completely agree, and I think even there's an AI fertility society that is trying to work to get validation data sets so people can use common data sets to validate their own AI. But yeah, it's a great point. Ok. Bom, finalizando a nossa sessão, muito obrigado aos palestrantes, aos debatedores, foi muito instrutivo, muito legal. E agora eu convido a todos a desfrutarem do nosso coffee. Ele será no